Boa noite, amada igreja. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que está com a sua Bíblia, por favor, abra ela comigo em Romanos capítulo 12. Eu estava sentado ali quando a Cal leu Romanos 12, eu olhei para ela e falei, é tão bom quando Deus confirma a palavra. E quando não é por meio do louvor, é por meio da oração. Quando é a oração, o dirigente do culto, sempre acontece de uma maneira ou outra. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler desde o verso 1. Vamos ler? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo e com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se algum tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus, pode sentar, amados. É bem verdade, o teólogo John Stott diz que o capítulo 12 de Romanos, se assim fosse vivido em essência, toda a igreja seria bem-sucedida. Não existiria nenhuma igreja com problemas nos relacionamentos, na comunhão com Deus, na comunhão com o próximo, no exercício dos dons, na prática de toda a teologia. E é bem verdade. Nós estamos aqui diante de um capítulo bem importante, de uma carta bem importante na Bíblia. Nós encontramos no livro de Romanos, essa carta de Paulo, um conteúdo teológico muito profundo. Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai tratar de parte doutrinária. Ele está falando da parte da letra, da doutrina, explicando do capítulo 1 até o capítulo 11. Nós encontramos aqui várias doutrinas relatadas com detalhes. Por exemplo, nós encontramos do capítulo 1 ao 3 toda a doutrina da queda do homem. A condição do homem na sua queda e separado da vida de Deus.
Nós encontramos no capítulo 5 a doutrina da justificação, a doutrina da eleição em Cristo. Nós encontramos no capítulo 6 a amartiologia, a doutrina do pecado. Encontramos no capítulo 8 a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. E assim vai seguindo. Encontramos no capítulo 10 a soteriologia, a doutrina da salvação, até chegar ao capítulo 11. Ele conclui o capítulo 11 com essa parte doutrinária. Aí nós encontramos no capítulo 12 o início da parte prática, porque o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele usa muito essa dinâmica. Parte doutrinária, parte prática. E agora, como é que a gente pratica toda essa doutrina que você ensinou, Paulo? Então ele entra no capítulo 12, usando essa conjunção, portanto, ou outras versões, pois, que é uma ligação entre o que é doutrina, teoria, e agora o que vai ser a vir prática. Então o capítulo 12 de Romanos é uma ligação do que é doutrina e teoria, do que seria agora a prática da vida cristã. Então o capítulo 12 é essa introdução da vida cristã na prática. Como é que agora a gente pratica essas verdades? Como é que a gente pratica o ser igreja? Como é que a gente pratica agora a eleição em Cristo? A justificação pela fé? Como é que agora a gente pratica que estamos mortos por pecado? Como é que nós praticamos agora essa verdade que o Espírito Santo de Deus me vivificou? E Ele agora intercede por mim, Ele agora é essa força de Deus operando em mim. Então nós encontramos aqui algumas das respostas, o início dessas respostas, a qual nós temos para a nossa vida cristã. Então o capítulo 12, ele tem uma dinâmica para uma melhor compreensão. Paulo trata de relacionamentos para explicar a questão da prática da vida cristã. Nós encontramos aqui falando do relacionamento com Deus, do relacionamento comigo mesmo, do relacionamento com o próximo e do relacionamento com aqueles que me perseguem, ou com os inimigos, como a Bíblia assim o chama. Então nós vamos ver aqui primeiro, a primeira parte, que é o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então o versículo 1 e o versículo 2, ele vai tratar dessa parte do nosso relacionamento com Deus. E Paulo aqui usa duas palavras, que é demais, amados. Ele diz aqui, para nós nos apresentarmos a Deus. Essa apresentação, ele diz algo, rogo pelas misericórdias de Deus. Essa expressão que Paulo usa, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, a melhor tradução para nós seria assim, pelo amor de Deus, eu falo a vocês, façam isso. Então é um apelo, esse rogo de Paulo é a palavra grega parakaleo, que é uma palavra que significa um apelo investido de autoridade. Então é mais ou menos se a gente tivesse assim, pelo amor de Deus. Então Paulo está falando com pessoas que sabem do que ele está falando. Ele está cobrando uma postura de uma igreja, de uma comunidade que já estava instruída em princípios da palavra. E agora ele usa essa expressão, pelo amor de Deus, façam isso. E o que é que ele diz? Ofereçam-se a Deus. Esse oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável. O interessante, amados, é que até Cristo Jesus, o sacrifício era morto. Não existe essa doutrina no Antigo Testamento, sacrifício vivo. O sacrifício era imolar um animal no altar. Era oferecer esse animal em holocausto a Deus, com o seu sangue sendo derramado, como uma simbologia do sangue de um inocente sendo derramado no lugar do pecador. Então, até então, o sacrifício é morte. Como diz a carta aos Hebreus, sem derramar sangue não há remissão de pecados. Só que Paulo agora vem falar assim, vocês têm que se apresentar a Deus. Os seus corpos têm que ser apresentados a Deus. De que maneira? Como um sacrifício vivo. O que seria esse sacrifício vivo na nossa prática cristã? Amados, sacrifício seria trabalho, seria dedicação ao Senhor. Tem um teólogo chamado William Greathouse, e ele diz o seguinte, que sacrifício do nosso corpo a Deus seria mais ou menos nessa proporção. Renuncia os seus olhos de ver o que não edifica, e se tornará um sacrifício. Renuncia a sua mente de não maquinar pensamentos que não agradam a Deus, e se tornará um sacrifício. Renuncia o seu corpo da não
prática daquilo que é pecaminoso e desagrada ao Senhor. E tudo isso se tornará um sacrifício. Então, em primeiro lugar, o sacrifício a Deus, sacrifício vivo a Deus, é a nossa renúncia da prática daquilo que não é bíblico, das práticas que não agradam ao Senhor. Sabe que até no meio cristão ficou uns requisitos do gnosticismo, que incomodou muitos cristãos da igreja primitiva, que eles tinham essa ideia de que o corpo não presta para nada, de que o material, de que o espiritual é que é importante, mas o corpo... Então eles separavam, a filosofia grega faz isso. Ela separa, o corpo é uma coisa, o espiritual a alma, o espírito é outra coisa. Então os pecados do corpo não interessam, porque não afetam o outro lado. Quando na verdade a Bíblia inteira nos ensina a importância do nosso corpo, do cuidado e da consagração de todo o nosso ser a Deus. Tem pessoas que acham que ser espiritual é ter uma vida de oração apenas. Ser espiritual é cuidar do corpo. Ser espiritual é cuidar da saúde. Ser espiritual é dedicar minhas mãos, meus olhos, meus ouvidos, minha boca ao serviço do Senhor. Está disponível a Deus para ser usado por Deus. É exatamente o que Paulo está falando como sacrifício vivo. É todo o meu ser, minha mente, minhas palavras, tudo o que sou está dedicado a Deus para que Deus possa fazer uso disso e abençoar outras vidas. Isso seria o sacrifício santo a Deus. E ele fala mais, sacrifício vivo. Santo, por que santo? Porque é separado. Nós temos um propósito por estarmos aqui. Você não está aqui nessa noite porque simplesmente você gosta da igreja, o louvor é bonito, a companhia dos irmãos. Não, há um propósito de estarmos aqui. Há um propósito de se ler a Bíblia, há um propósito de se estar perto de Deus, há um propósito de ser filho de Deus. E esse propósito não é apenas eu ser abençoado por Deus. Toda a Bíblia gira em torno de Deus salvar o perdido. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos uma história de redenção. De um Deus todo-poderoso, deixou a sua glória e veio buscar aquele que estava perdido. Veio buscar aquele que estava doente. Toda a Bíblia gira em torno dessa história, amados. Então, nós temos um propósito de estar aqui. Nós estamos separados por Deus para um propósito. E esse propósito, amados, é todo mundo conseguir olhar para nós e fazer uma leitura. Que leitura seria essa? Essa pessoa serve um Deus verdadeiro. Essa pessoa vive um cristianismo verdadeiro. Todo o propósito em se cantar, em se ler, em se ensinar, em se abraçar, em estar num culto, todo o propósito de Deus tem, amados, um fim. E esse fim é ser luz do mundo e sal da terra. Por isso nós somos um sacrifício vivo e um sacrifício santo. Vivo também por quê, amados? Porque, amados, tem muita gente que se apresenta a Deus morto. Deus pode contar com a sua vida? Se Deus puder te chamar para uma missão, Ele pode contar contigo para falar do amor dEle para alguém? Ele pode contar com o teu serviço? Ele pode contar com a tua dedicação? Se a resposta for não, seu sacrifício não é vivo. Ele está morto. Não há prática. O que Tiago ensinou sobre isso? Fé sem obras é morta. Se a fé não tem as obras, ela é morta. E se o sacrifício também não for santo, ele não pode se tornar, em terceiro lugar, agradável a Deus. Por que a nossa apresentação de todo o meu eu a Deus se torna agradável? Se for vivo e se for santo. Se você for disponível a Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se você for separado com um propósito, entenda, você está agradando a Deus. A sua vida está agradando a Deus. E o que ele diz? Isso é o nosso culto racional. Ou seja, é isso o que nós praticamos como cristianismo e que é verdadeiro. É isso, amados.
Cristianismo não é apenas cantar louvor, participar de um ritual, porque esse culto sem um propósito é só um ritual. A ceia sem o entendimento e compromisso é só um ritual. Batismo nas águas sem compromisso é só um ritual, não passa disso. Então fala que o nosso culto é racional, nós entendemos o propósito, nós sabemos onde estamos, sabemos quem nós somos, sabemos onde temos que chegar, nós temos uma missão clara na nossa vida, há um propósito claro, o nosso culto é racional. Amém, amados? Então essa parte fala do nosso relacionamento com Deus. Depois ele vai tratar mentes transformadas, mas vivam na renovação do vosso entendimento. Mas antes disso ele diz aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo. Paulo aqui ele usa duas palavras, amados. Uma delas significa um molde imutável, que não muda. Já uma outra, ele fala do padrão do mundo. Não vos conformeis. A forma deste mundo. A forma do mundo, ela é mutável. Para você ter uma ideia, o que era mentira ontem, às vezes passa a ser verdade hoje. O que era desprezado ontem, hoje é aplaudido. O que ontem era vergonhoso, hoje se faz às claras. Por quê? Porque o padrão deste mundo é mutável. É só você ver as tendências da moda, as tendências, sabe, tudo muda, o mundo está mudando o tempo todo. Mas Paulo diz, nós não vivemos assim. Nós não entramos nessa forma do mundo, nós não tomamos esse formato. E como que nós não tomamos esse formato? Quando nós renovamos a nossa mente, palavra metanoia, ser transformado no entendimento. Quando a palavra de Deus encontra lugar em nós, e a palavra de Deus constrói em nós valores, princípios. Obrigado, Gal. Quando a palavra de Deus encontra lugar e transforma o nosso ser. Sabia que a palavra de Deus é capaz de transformar até a nossa vontade? Então, quando somos encharcados, quando a palavra de Deus, quando nos mergulhamos na palavra de Deus, ela é capaz de transformar a nossa mente. E isso transforma todo o nosso ser. Nós experimentamos a metamorfose, a transformação. E o Senhor vai nos transformando de dentro para fora. E dessa forma, Paulo diz que nós seremos capazes de experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Amados, tem uma coisa que torna uma pessoa na face dessa terra feliz, realizada, ela está no centro da vontade de Deus. Não há nada que traga mais satisfação para a vida de um ser humano na face dessa terra do que estar no centro da vontade de Deus. Por que a vontade de Deus é boa? Romanos 8:28 explica, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus. A vontade de Deus é boa porque ela contribui para o meu bem. E ela diz que além disso ela também é perfeita. Porque o que é a vontade perfeita de Deus? É experimentar o que é perfeito de Deus para mim. Quantos aqui já provaram, amados? O que é de Deus para a sua vida? Amados, não dá essa impressão? Não podia ser mais perfeito. A gente não consegue, às vezes, até definir como as coisas acontecendo, como a gente está experimentando. Mas quando a gente experimenta, quando nós estamos sintonizados com a nossa vida com Deus, e experimentamos de Deus a perfeita vontade dEle, amados, essa é a sensação. Não podia ter sido melhor. A gente pode passar por um processo, experimentar vontade boa. Vontade boa, muitas vezes, não é agradável a nós. Mas é a vontade boa de Deus, porque contribui para o nosso bem. Mas o final desse processo, nós olhamos e dizemos o seguinte, não podia ter sido melhor. E é isso que Deus tem para cada filho dele. Mas se você está aqui nessa noite, você está vivendo como se estivesse no meio de um furacão. Sua vida parece que está sem sentido, está uma confusão. Querido, entenda uma coisa, você precisa experimentar o centro da vontade de Deus. É a melhor experiência que nós podemos ter. Depois o apóstolo Paulo, ele pula para a segunda parte. Ele diz, agora ele vai tratar do relacionamento com nós mesmos.
Vejam comigo ali no capítulo 3 em diante. Olha só, o cristão, ele é uma pessoa que tem uma visão correta de si mesmo. O versículo 3 trata bem isso. Ó. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Amados, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós corremos um risco de cometer 2 erros aqui, quando nós fizemos essa autoanálise. Primeiro, de nós temos um complexo de superioridade. Quando olhamos para nós mesmos, às vezes nós temos um entendimento nosso que não é tudo aquilo que a gente pensa. Nós somos tudo isso, não. Não é bem assim. Então nós corremos esse risco de agir com soberba, com prepotência, achar mais do que é, melhor do que é. Então, amados, isso é terrível, porque vai contra tudo o processo de Deus. A glória de Deus, a graça de Deus, o Espírito é de Deus, a unção é de Deus, o chamado é de Deus, a igreja é de Deus, as ovelhas são de Deus, a unção é de Deus, o poder é de Deus. O que resta para mim? Tem um provérbio no mundo, sou dono do meu nariz. Nem isso! A Bíblia diz que o nosso corpo é de Deus. Ele é dono do corpo, Ele é dono da alma, Ele é dono do Espírito. Não sobra nada para nós. Então como é que eu vou ter esse conceito elevado a respeito de mim mesmo? Eu não posso nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Toda bondade do ser humano, a Bíblia diz que para Deus é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia era a roupa, o tecido colocado sobre a lepra dos doentes daquela época. Essa é toda a nossa bondade, toda a nossa autoestima, assim, nosso autoconceito diante de Deus. Trapo de imundícia. Então nós corremos um sério risco de viver com esse complexo de superioridade. Mas cometemos outro risco, que é o outro extremo, o complexo de inferioridade. Ela, a síndrome do Mefibosete, neto do rei Saul. Estava lá em Lodebar. Quando Davi lembrou para usar misericórdia, mandou lá os seus servos falar com Mefibosete. Mefibosete respondeu assim, ó, quem sou eu para ele lembrar de mim? Eu sou igual um cachorro morto. Não, ele era neto do rei Saul. A resposta de Davi, como se fosse a resposta de Deus para aqueles que têm complexo de inferioridade. Pois de hoje em diante, estarás comigo no palácio e comerás na minha mesa. Entenda uma coisa, amados. Nós somos filhos de Deus. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, cidadão dos céus, escolhidos por Deus. Ele diz, menina dos olhos de Deus, cuidados por Deus, guiados por Deus, amados por Deus, alvos do amor de Deus. Pensar menos que isso não é humildade. Porque humildade não é ter uma visão deturpada de si mesmo. Humildade é ter uma visão correta de si mesmo. Então, quando nós dizemos, sou filho de Deus, sou abençoado por Deus, sou perdoado por Deus, na verdade, nós estamos sendo humildes, nós estamos de acordo com o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Então, nós não podemos cair nesse risco, amados, de cometer esse pecado. Então, o cristão tem uma compreensão correta do quê? Dos seus dons. O texto aqui fala de dons espirituais. Então, qual deve ser um relacionamento saudável comigo mesmo? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu era, eu sei a obra de Deus na minha vida, eu sei quem eu sou hoje, e eu sei o que Deus me chamou para fazer. Isso, amados, é uma maneira saudável de viver o cristianismo. Eu não vou me meter em ministério que Deus não me chamou. Você não vai me ver cantando. Amém? Eu não fui chamado para isso, e eu tenho certeza. Não preciso que nenhum especialista me diga isso. Nenhum. O único que gosta de me ouvir cantando é o meu filho Noah. O único. Não sei se ele dorme porque eu canto mal, daí ele dorme rápido para me parar, ou se ele gosta mesmo. Mas eu tenho certeza que não é o meu lugar. Então nós temos que ter essa convicção. Quem eu sou? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Qual é o meu lugar nisso aqui? Todos têm um lugar. Antes de você sentar aqui, tinham jovens aqui arrumando as cadeiras. Sabe o que é isso? Ministério. Quando você entrou pelaquela porta, tinha um casal cumprimentando. Sabe o que é isso? Ministério. Quando você sair daqui, você vai voltar no outro culto, vai estar organizado. Tem pessoas que estão aqui fazendo isso. Ministério. Pessoas que limpam, pessoas que organizam. Nem todo ministério é um cargo. Nem todo ministério na igreja é um cargo. Agora, cabe cada um de nós buscarmos em Deus
que eu posso fazer para contribuir com o reino de Deus? Há espaço para todos. Amém, amados? Então, esse é um relacionamento saudável comigo mesmo. Terceiro lugar, relacionamento com o próximo. Amados, há uma lista de virtudes tremendas aqui. Do versículo 9 em diante, nós encontramos vários. Sinceridade, dedicação, honra ao próximo, fala paciência, compartilhar, hospitalidade, ser abençoador, se alegrar. Há uma lista de virtudes, há mais ou menos 12 virtudes aqui. Uma mais bonita que a outra, uma, sabe, um fruto mais bonito do que o outro. Mas eu acho interessante que há uma maneira de nós simplificarmos isso. Essa prática dessas virtudes. Dessa maneira. No relacionamento com o próximo, nós devemos entender o seguinte. Primeiro, devemos abrir o nosso coração. Para quê? Através da hospitalidade, através do perdão, através da honra. Sabe, sempre considerar o outro superior a mim, agir com humildade, com aceitação. Nós vivemos hoje dias, amados, que as pessoas parecem que estão iradas o tempo todo. Deus o livre se no trânsito você cortar a frente de alguém. É terrível, amados. O dia que nós vemos as pessoas estão inflamadas, e inclusive na igreja. Basta uma vírgula fora daquilo que eu não creio, daquilo que eu não aceito, daquilo que eu penso diferente, e é o suficiente para me esquecer todas essas virtudes. Então não podemos fazer isso, nós devemos abrir o nosso coração para andar em amor, andar em compreensão, andar em aceitação. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Depois, ele fala aqui também, devemos abrir o nosso bolso. Vida cristã é isso, abrir o nosso bolso. Amados, na minha opinião, não há nada mais incoerente do que orar ajoelhado num culto, pedir para ser usado por Deus, e nesse mesmo culto ir pessoas embora passando necessidade. Como pode numa comunidade onde todos têm o mesmo Pai, louvam o mesmo Deus, vivem a mesma fé, desfrutam do mesmo amor, da mesma graça, da mesma misericórdia, e ter pessoas que estão passando necessidade? E ter outros que têm muito sobrando. É uma total incoerência. Ser cristão também é abrir o bolso, compartilhar o que Deus me deu. Até porque nem o meu dinheiro é meu. A Bíblia diz que eu sou mordomo dos talentos de Deus. O que é talento? Talento é habilidade. Talento é dinheiro. Está lá na Bíblia. A palavra talento na Bíblia é dinheiro. E a uns deu 4, a outro deu 2, a outro deu 1. O que ele cobrou? O mau uso do talento. O que seria o mau uso do talento? Achar que o que Deus me deu é meu. E é só para mim. Amados, isso é uma derrota. Uma pessoa que tem essa compreensão, o dinheiro é o senhor dela. Mamon é o senhor dessa vida. Infelizmente, ser cristão é abrir o bolso, abrir a carteira, contribuir. Mas agora cabe o seguinte, está aqui nos dons. Se o teu dom é contribuir, que faça com generosidade. Há esse dom na Bíblia. Quem gostaria desse dom? Eu gostaria, porque para contribuir tem que ter. Amém? Amém, amados? Olha só, há muitas pessoas, Deus deu a graça de ter, de construir riqueza, de empreendimentos. Deus deu essa graça, Deus deu esse entendimento, Deus deu essa sabedoria. Mas agora Deus precisa dar também, sabe o que? A sabedoria. Quando dá? Para quem dá? E de que maneira dá? E tem pessoas com esse dom, amado, que Deus prosperou, Deus fez rico, Deus deu graça para ter sabedoria, para empreender, tem esse talento, é talento de Deus, é dom de Deus. Mas tem pessoas que também têm o dom de saber como usar o que Deus deu. Porque muitas vezes nós podemos atrapalhar o processo de Deus na vida de alguém, se não sabemos contribuir. Amém, amados? Então, ser cristão, viver essas virtudes também é abrir o nosso bolso. Terceiro lugar, também é abrir os nossos lábios. Que a palavra de Deus diz, honrar, abençoar. Sabe, eu vejo assim, se nós cristãos tivéssemos mais ousadia em abrir os nossos lábios
e lançar palavras na vida das pessoas, gente, muito mais pessoas iam ser salvas. Muito mais pessoas se renderiam a Cristo. Sabe por quê? Porque a gente não faz ideia do poder que tem essa palavra. Nós pensamos só numa coisa, na minha reputação. O que essa pessoa vai pensar se eu falar? No elevador, na fila de um banco, na fila de uma lotérica, para a pessoa que está ao seu lado, que trabalha perto de você, você falar, eu orei pela sua vida hoje. E na minha oração, eu pedi para que o Senhor abençoasse a sua família. Talvez você vai pensar assim, o que ele vai pensar de mim? O cara nem gosta dessas coisas. Faz, você vai ver o que vai acontecer. Meu amigo, você vai causar um barulho dentro dessa pessoa. Essa pessoa, quando chegar em casa e dormir, ela vai dormir com barulho dentro dela, vai incomodá-la, vai mexer com ela. Nós precisamos abrir os nossos lábios. Em nós está a palavra da verdade. Em nós está o poder da palavra de Deus, a palavra profética que não volta vazia. Está lá Isaías 55. Assim será toda palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Abençoe. Abençoe, amados. Declare palavra de bênção. Coloque a mão sobre o seu filho e diga, eu declaro bênção sobre a tua vida, meu filho. Meu filho, vá em paz. Que a sabedoria do Senhor, que Deus te dê inteligência. Declare essas palavras às pessoas. Abençoe, abençoe, compartilhe a palavra de Deus. Viva esse princípio e você vai colher os resultados da sua vida. Você vai ver como Deus vai te usar e como Deus vai honrar cada palavra que você pronunciar. Amém, amados? E no nosso relacionamento agora com os inimigos. Nós falamos do relacionamento com Deus, com nós mesmos, com o próximo, e agora no relacionamento com aqueles que nos perseguem, ou como a Bíblia diz aqui, com os inimigos. Paulo dá algumas dicas. E eu vou mostrar aqui para nós essas dicas. Versículo 17. Não retaliar. Pior coisa para um cristão que nós podemos fazer, amados, já fiz, não tem coisa que faz nos arrepender mais do que fazer isso. Podemos ter todo o motivo do mundo, podemos estar na razão, mas retaliar o mal que nos é feito é a pior coisa que podemos fazer. Construímos um baita muro que para destruir não vai ser fácil, sabe? Quebramos relacionamento, é uma situação que nós não podemos cair nessa armadilha de retaliar, sabe? Foi injustiça, não devia, foi mentira, foi calúnia, não interessa. Se cale. Não devolva na mesma moeda. Nunca. Amém? Casais. Amém? No casamento é mais difícil, né? Vamos lá, deixa esse assunto para o João Mineiro. Depois Paulo fala no versículo 18. Não devemos criar conflitos desnecessários. Olha aqui para mim, deixa eu falar isso. Há muito tempo eu já queria falar isso na igreja, num culto. Se não pedir a tua opinião, não dê. Não se meta em assunto para causar confusão, pelo amor de Deus. Gente, quanto mau testemunho cristão se metendo em debates desnecessários. A Bíblia diz, evite discussões loucas, que mais promovem contenda do que edificação daqueles que a ouvem. Está lá o conselho de Paulo para Timóteo. Não caia nessa armadilha. Debater se é, se não é, homossexualismo, se pode, se divórcio. Querido, não dê opinião onde você não foi chamado. Simplesmente ame essas pessoas. Aceite as pessoas. O erro delas, quem vai julgar é Deus, não é você. O pecado delas vai ser cobrado delas, não vai ser cobrado de você. Amém? A não ser que Deus te dê uma palavra para você levar. Amém, amados? Outra dica que ele dá com relação ao relacionamento com aqueles que nos perseguem. Ele diz assim, não devemos nos vingar. O mesmo versículo 17. Depois ele diz, não devemos guardar mágoas. Versículo 20. Gente, eu já vi cristãos falando, não, eu não perdoei aquela pessoa. E falando com toda a autoridade e razão. No momento, é porque eu não tinha liberdade, não era conhecido meu, mas se fosse, querido, eu queria naquele momento olhar nos olhos dele e dizer assim, então tudo bem, querido, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo os que me ofendem. Que o perdão de Deus será para mim como perdoa os outros. Na mesma medida que você medir, você será medido. Mas como que pode, filho de Deus, negar perdão? Guardar mágoa no coração é mais ou menos isso.
é beber veneno, querer que o outro morra. Quem fica intoxicado é você. Quem está magoado é que está envenenado. Não adianta morrer de raiva de alguém, de ódio, de mágoa. Não vai fazer mal para a pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que você está magoado com ela. Eu já vi pessoas, depois de muito tempo, vir me procurar. Sabe, pastor William, eu tinha uma mágoa contigo. Há muito tempo. Há muito tempo eu tinha uma mágoa contigo. Assim, na hora eu já tive assim, meu Deus, demorou tanto. E eu nem sabia, eu não fazia ideia. Não tinha conhecimento disso. Por causa disso que aconteceu. Mas Deus me abençoou para mim. Hoje eu não tenho nada. Eu não sabia nem o que falar. Eu não tive nem coragem de perguntar o que eu te fiz. Então tá em paz, se alegra comigo, então me dá um abraço. Já pensou, cara? Há tanto tempo eu estou magoado contigo. Amados, como é que nós vamos viver dessa maneira? É uma incoerência total. Depois ele diz assim, ó, não devemos ser derrotados pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Amados, tem uma maneira de vencer o mal. E é incrível, dá certo. Eu nunca me esqueço dessa experiência. Acho que eu já contei, eu estava surfando, aí estava lá um cara, o cara irado, sabe, incomodando todo mundo, Jean. Aquele cara que entra na água, acabou a paz de todo mundo. Rabeia um, rabeia outro, e faz confusão e xinga. Aí numa situação ele não gostou, nem sei o que aconteceu, e começou a me xingar, me ofender, eu fiquei irado, mas muito irado. Porque eu já tinha feito isso com outro amigo meu, o sangue ferveu assim, e eu fui com a prancha remando na direção dele, e eu comecei a berrar, ei, vem aí! E ele começou a olhar para mim, olha aqui para mim, cara. Ele até ficou com medo, assim, porque a minha reação, remei em direção dele, fechei a cara. Quando eu cheguei perto dele, assim, Deus abençoe a tua vida. Cara, não sei se ele respirou aliviado ou se ele me achou mais louco ainda. Mas eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Cara, fica em paz. Que a paz de Deus tome a tua vida. Amém? Que a paz de Deus... E eu comecei a falar, cara, para quê? E comecei a pregar para ele. Ele ficou tão envergonhado, que ele foi para o canto, foi indo. Quando eu vi, ele já tinha saído da água. Mas naquele dia, eu provei, literalmente, que retribuir o bem no lugar do mal, vence. Sabe por quê? Toda pessoa irada e irritada, espera encontrar um oponente à altura. É isso que ele quer. Ele quer alguém que retruque, ele quer alguém que bata de frente, porque o que ele quer é briga. Mas quando a pessoa vem, você diz assim, Deus te abençoe. Acabou, você desarma a pessoa. Amém, casais? Amém. Já consegui fazer isso também, mas teve vezes que eu perdi. Teve vezes que eu não... Teve vezes que eu fui para o quarto, Deus, por que eu não fiz igual aquele dia? Mas teve vezes que eu venci. Teve vezes que eu consegui. Não, mas tá. Aí deu tudo certo, tudo foi bem, foi uma paz, graças a Deus. Mas, amados, se tem um lugar que é difícil, é dentro de casa, né? É ou não é? Porque é dentro de casa que a gente apresenta a pior versão de nós mesmos. Na igreja a gente tem a melhor versão. Olha para quem está aí perto de você. Não para o marido e esposa, mas olha para pessoas aí, irmãos em Cristo. Essa pessoa que você está vendo aí agora é a melhor versão dela. Meu amigo, isso aí é só fachada. Isso aí tem boa parte de um personagem criado por cada um de nós. Todo mundo tem. Agora, quer conhecer mesmo? Convive lá. Aí é outra história. Amém, amados? Mas o apóstolo Paulo nos traz essas dicas preciosas. Vencer o mal com o bem. Note uma coisa, amado, que essa dinâmica aqui, nós podemos representar ela num gráfico como um triângulo. Pensa aqui comigo. Uma linha vinda dessa minha esquerda e uma linha vinda dessa minha direita. Tá? E nós encontramos aqui duas pessoas, uma em cada linha. Imagina que for um casal. Uma em cada ponta dessa linha. E aqui no altar é como se fosse a primeira parte do que Paulo ensina, nosso relacionamento com Deus. Tudo depende disso. Um bom relacionamento comigo mesmo está fundamentado num bom relacionamento com Deus. Um bom relacionamento com o próximo está fundamentado num bom relacionamento com Deus. Um bom relacionamento com aqueles que nos desagradam, nos perseguem, está fundamentado num bom... Tudo parte desse princípio, está bem com Deus. Próximo de Deus, cheio de Deus. Então nessa dinâmica aqui, minha linha na direita, uma linha na esquerda.
Quanto mais esse casal se aproxima de Deus, mais próximos estão um do outro. Quanto mais longe de Deus, mais distantes um do outro. O segredo para a felicidade, amados, é estar perto de Deus. O cristianismo saudável, equilibrado, eficaz, verdadeiro, está fundamentado em estar cheio de Deus. Se apresentar a Deus. Ser nossa mente renovada por Deus. Ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A partir disso, todo o resto nós conseguimos vencer. Todo o resto, Deus nos fortalece, Deus nos ajuda. Tudo está fundamentado a partir de um bom relacionamento com Deus. Você não vai conseguir ser bem com você mesmo. Não sendo bem com você mesmo, você não vai conseguir ser bem resolvido com o próximo, muito menos com aquele que te persegue. Amém, amados? Você nunca vai ver uma pessoa cheia de Deus odiando alguém. Você nunca vai ver uma pessoa próxima de Deus negando perdão para alguém. Ou não agindo com humildade. Ou não sofrendo a injustiça calado. Você sempre verá exatamente isso. A humildade, a injustiça, a humildade, tudo ali. Por quê? Porque a pessoa está perto de Deus. Amém? Quantos aqui querem estar próximo de Deus? Nosso casamento depende disso. O sucesso da nossa família depende disso, amado. As nossas finanças dependem disso. Amém? Você pode ficar de pé para nós orarmos nesse momento? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar aqui nessa noite, amados, fazer uma oração. E eu quero convidar pessoas a orar aqui. Talvez você está numa fase da sua vida que você se sente longe de Deus. Talvez um período da sua vida, ou algumas circunstâncias te levaram. Teu coração esfriou, teu ânimo, a esperança em Deus, a fé em Deus. Você sente que você está enfraquecido, você se sente longe de Deus. Você já teve momentos da sua vida que você esteve mais próximo de Deus, mais cheio de Deus. Mas agora você sente sim que está vazio. Ou você está longe. E talvez você quer nessa noite fazer uma oração. Deus, enche meu coração novamente. Deus, eu quero viver perto de Ti. Se você quer fazer essa oração essa noite, dá um sinal com a mão. Eu quero orar pela sua vida. Para que Deus restaure o seu relacionamento com Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas você que levantou a mão, vem aqui, deixa eu orar por você. Vem aqui pertinho de mim. Sem constrangimento. Sem constrangimento. Vem até aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir para que a graça do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus novamente aqueça o seu coração. Amém. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: reavives o dom que há em ti, que foi dado pela imposição de mãos. Que o Senhor nessa noite estenda a mão sobre cada um de vocês, amados irmãos, e aqueça novamente a chama do Espírito Santo no seu coração. Que a sua fé seja restaurada, que o seu ânimo, a sua esperança, o seu amor por Deus, o zelo por Deus seja renovado nessa noite, no nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos nessa noite por cada amado irmão. Senhor, estende a tua mão nessa noite, Pai. Remove tudo aquilo que é impedimento. Remove tudo aquilo, meu Deus, que tem afastado esses irmãos da tua presença. Tem esfriado a fé, o ânimo, a coragem. Peço, Pai, que o Senhor esteja trabalhando nessas vidas. Meu Deus, trazendo novo ânimo. Meu Deus, trazendo nova coragem. Como diz a tua palavra. Meu Deus, nos fortalecendo no Senhor e na força do teu poder. Amado Deus, eu te peço nessa noite que teu Espírito Santo reavive, meu Deus, a chama. Meu Deus, acenda essa chama, Pai, que um dia eles tiveram, esse zelo pela tua presença, esse amor pela tua presença. Meu Deus, essa dedicação por querer estar contigo, estar perto de ti. Meu Deus, renova essa aliança. Meu Deus, eu te peço, Pai, enche esses corações com teu amor, Pai, e com a alegria do Senhor, amado Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que o Senhor te abençoe, Pai. Sempre em comunhão
e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus. Levante suas mãos. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor vá adiante de nós e nos dê da sua paz. No nome de Jesus. Deus abençoe, amado. Glória a Deus.